Pessoal, meu nome é Gabriel Azevedo, eu sou advogado, jornalista, publicitário e atualmente exerço o mandato de vereador na cidade de Belo Horizonte. Também sou professor numa escola de política chamada Renova BR, onde eu leciono uma série de disciplinas para muita gente que pretende se candidatar ao cargo de vereador e de prefeito nesse ano de 2020. A Covid-19 chegou e gerou muitos efeitos. Para tentar sintetizar um pouco essa nossa conversa, eu quero aproximar vocês de 3 linhas do tempo. A linha do tempo da democracia, a linha do tempo das cidades e a linha do tempo do Estado-nação. Bom, qual que é a mais antiga? A das cidades. A cidade é uma invenção humana que existe há mais de 8.000 anos. E ela vai continuar existindo depois dessa crise toda. Porque o ser humano vive de maneira gregária e se adaptou muito bem à ideia de tecido urbano. Já o Estado-nação não existe há tanto tempo. Ele foi criado no século XVII, sobretudo no contexto da Paz de Westfália. E essa estrutura, formada por povo, território e poder, é, portanto, algo que a gente convive há cerca de 350 anos. Vamos notar que o Estado-nação acabou por aglutinar os tecidos urbanos, as cidades. E, por fim, a questão democrática, ou seja, a democracia é uma invenção que surge no século VI a.C., na cidade de Atenas, para ser preciso, e acaba desaparecendo pouco menos de 200 anos depois. E aí que eu quero exemplificar algo que nós precisamos compreender. A cidade é o espaço da democracia. Em 430 a.C., por aí, nós tivemos o início, ou praticamente o primeiro desenrolar da Guerra do Peloponeso. Vamos lembrar que Atenas foi uma cidade que resistiu profundamente à invasão dos persas e, para se proteger, criou a Liga de Delos. Isso gerou ciúmes, muitos ciúmes, por parte dos espartanos. E, de repente, essas duas cidades-estado estavam em guerra. Do lado dos atenienses, nós tínhamos esse camarada aqui, Péricles, um líder político excepcional. A cidade vivia um apogeu democrático e Péricles decidiu confinar todas as pessoas dentro das muralhas de Atenas. Foi quando, lamentavelmente, aconteceu uma peste, um vírus acometeu a cidade e cerca de 1/3 da população morreu. Não foi só a população que morreu, isso abriu brecha para a invasão dos espartanos e, lamentavelmente, cerca de décadas depois, a própria democracia veio a encontrar adversários fortes internamente e, por fim, sucumbiu à invasão dos macedônios em 322 a.C. A democracia só iria ressurgir no século XVII. E, gente, nós estamos falando de mais de 2.000 anos, 2 milênios sem democracia no planeta, até que os ingleses a recriassem em Londres, mais uma vez tendo como palco uma cidade. 1689, o Bill of Rights, o parlamento como a gente conhece. Por que eu estou narrando isso tudo? Porque o vírus, a doença, isso tudo tem impacto nas cidades. É nelas que a gente tem que focar muita atenção do que no próprio Estado-nação. A solução vem muito mais do quarteirão. E é por isso que eu vou indicar aqui 4 livros que podem ajudar muito as pessoas. Vou começar com esse daqui, Cidades do Amanhã, de Peter Hall. Uma indicação muito interessante para quem quer entender, portanto, como é que os tecidos urbanos, desde a sua criação até os dias atuais, foram se reinventando a partir de cada crise, por exemplo. E os vírus, as doenças, sempre tiveram conectados a invenções humanas para as cidades, como, por exemplo, a questão da medida sanitária, da água encanada, da própria mobilidade. Tudo isso está conectado aqui como uma leitura obrigatória por quem quer pensar as cidades e, sobretudo, imaginar quais oportunidades essa crise gera para nós. Ainda tenho um outro livro aqui, Charles Montgomery,
Happy City. Acreditem, mas transformar nossas vidas através do design urbano vai ser um desafio depois dessa crise. Ou seja, mais espaço para quem quer se locomover de uma maneira mais inteligente pela cidade. As regras de isolamento social e de cuidado com a saúde vão permanecer de alguma forma, e isso vai ajudar a repensar calçadas, hospitais, espaços de compra. Será que não é a hora de voltar um pouco mais para a calçada e sair de algumas caixas fechadas que convencionaram chamar de shopping? Tudo para repensar. Esse daqui também é crucial, do Betty. A nova ciência das cidades, The New Science of Cities. Olha, muito se fala que as cidades precisam repensar-se com tecnologia, mas muita gente não leva isso a sério, sobretudo na gestão pública, no papel de vereador e prefeito. Fica essa recomendação. E por fim, esse daqui, ó, Smart Cities, ou cidades inteligentes, Big Data, Civic Hackers and the Quest for the Utopia, Anthony M. Townsend. Está aqui uma recomendação. E por falar em cidades inteligentes, me permitam trazer para a nossa conversa um exemplo que eu admiro muito, que é Barcelona. Sobretudo porque essa cidade catalã, essa cidade espanhola, viveu de fato 3 etapas do que se chama o processo de cidade inteligente, né? A cidade inteligente 1.0, quando você usa a tecnologia para uma cidade mais sustentável, por exemplo. A cidade inteligente 2.0, quando essa tecnologia começa a ser utilizada para aprimorar os serviços públicos, mobilidade, segurança, educação. E aí vem a questão da cidade inteligente 3.0, quando o cidadão, através da tecnologia, é chamado a participar da gestão urbana. E olha, eu não conheço isso, não é só na teoria, não. Eu aplico isso aqui no meu mandato em Belo Horizonte, através de um aplicativo chamado Meu Vereador, em que o cidadão pode votar comigo nos projetos de lei na Câmara Municipal, notificar problemas da cidade para que isso aproxime o representante e representado, conferir os gastos, enviar sugestões de projeto de lei, ou seja, há o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica para aproximar o cidadão da gestão da cidade. E vejam, em Barcelona, você tem medidas ainda mais eficientes nesse sentido, quando nós estamos falando de ensinar e alfabetizar tecnologicamente todos os cidadãos, compreendendo sobretudo a importância de incluir idosos, incluir crianças, incluir todo mundo, para que o celular seja de fato uma ferramenta de cidadania. Se a gente pensar isso aqui no Brasil, nós podemos imaginar quanto do serviço público pode ser menos burocrático se o cidadão passar a contar com o serviço a partir do próprio celular, de um smartphone e de uma série de aplicativos que podem ser criados. Vamos imaginar só alguns desafios que surgiram com essa crise. Vou citar um, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, mas que também é frequente em vários outros municípios: o transporte público. Ou seja, com isolamento social, as pessoas passaram não só a evitar a aglomeração nos ônibus, como não saindo, deixaram de utilizar os coletivos por enquanto. E aí, os contratos feitos com as cidades estão entrando em colapso. Agora, com uma volta, uma flexibilização do isolamento, as pessoas têm medo de utilizar e que são criadas regras, por exemplo, para o cidadão não se aglomerar tanto dentro do ônibus. A cena é difícil de ser controlada. Por quê? Porque não há tecnologia. Seria tão simples ter um aplicativo mostrando onde está cada veículo e quantas pessoas estão dentro dele. Só com esse tipo de informação, as empresas concessionárias do serviço e uma série de hackers do serviço público poderiam criar maneiras de transformar o trânsito num lugar muito mais inteligente. Isso ainda não aconteceu. E eu acho que vale a pena, dentro desses 4 conceitos aqui que eu apresentei para vocês, esses 4 conteúdos de livro, vocês entenderem bons exemplos que existem no mundo para tratar o transporte público de maneira melhor. Certamente isso não vai passar por entupir as ruas com carros e veículos, o que pode ser uma tendência com gente que fique com medo de utilizar os ônibus. Segunda questão, o orçamento. Todos os municípios brasileiros vão passar agora por contingenciamento. O cidadão entende onde é que o dinheiro dele está indo?
Olha, eu tive a oportunidade de conhecer a fundo a política municipal das duas democracias mais antigas do planeta. Fui o único brasileiro convidado para os dois programas de intercâmbio governamentais que existem no Reino Unido e nos Estados Unidos. Na cidade de Denver, por exemplo, eu conheci um aplicativo que ficava muito similar ao SimCity, aquele jogo em que a gente brinca de ser prefeito e vê com muita facilidade os números na tela. Agora, no momento de contingenciamento, em que, enfim, há um baque nas contas públicas, é crucial utilizar a tecnologia para mostrar onde vai o dinheiro de cada cidadão. E não dá para a gente continuar essa conversa sem falar de saúde. Sabe aquela história de alguém estar passando mal, ter que ir para o hospital e ficar esperando horas por um atendimento? Isso não faz nenhum sentido. Se, vejam só, depois de anos numa discussão, agora foi liberado uma espécie de atendimento prévio por aplicativo. Os planos privados já estão utilizando, mas a rede pública ainda não se adaptou. Em Belo Horizonte, das 9 UPAs, cerca de 8, ou melhor dizendo, 8 não utilizam um prontuário digital, ainda estão no papel. Vocês imaginam o que é isso? Imagina por que o cidadão vai sair para ficar esperando numa fila, numa sala onde ele pode contaminar as pessoas ou ser contaminado, sendo que através de um aplicativo ele pode de fato se organizar, que a crise pode fazer com que o Brasil vá numa direção de suprir o que me parece essencial, uma distância social. Ora, o vírus, o novo coronavírus, não atingiu todo mundo de maneira igual no Brasil. Pelo contrário, ele escancarou uma diferença social. A gente que está isolado em casa lutando para driblar o tédio. Outras pessoas estão lutando para ter comida em casa. E até no sentido de garantir que essas pessoas tenham a comida, o Cadastro Único, o Serviço Único de Assistência Social, penou por falta de avanço tecnológico e inovação. A minha defesa de uma cidade inteligente é para além de um conceito que pode parecer apenas voltado para a gestão, para os números, para a tecnologia. É um processo de inclusão democrática e social, onde o cidadão passa a ser o principal depositário de uma política pública que é feita baseada em evidências. E a gente só consegue as evidências se os dados, se a inteligência são de fato aproveitados pelo poder público e, sobretudo, pelo poder municipal. Eu vou lembrar, o Estado-nação é disfuncional, é algo que surge com a guerra e buscava, naquele momento, resolver alguns problemas que as cidades não conseguiam resolver sozinhas. Uma questão de língua, uma questão de transporte, uma questão de moeda. Hoje, vejam, a gente se locomove de uma cidade no nosso Estado-nação para uma outra cidade em outro Estado-nação como se barreiras e territórios não houvessem. Bom, claro, quando a crise passar e a gente puder fazer isso de novo. Mas as fronteiras já não são tão significativas como eram, a necessidade de um exército não é tão significativa como era, a moeda, a língua, tantas coisas fazem com que o Estado-nação esteja em crise. As cidades, por sua vez, estão vivendo uma fase, como de costume, extremamente inovadora, sobretudo em porções consideráveis da Ásia e com reinvenções consideráveis na Europa. No Brasil, muito se fala de Brasília, muito se fala da União, mas se esquece que a gente vive nas cidades. Nessa crise, é fundamental que os vereadores e os prefeitos se atualizem, se modernizem para sair dela mais digitais, mais inclusivos e, sobretudo, mais democráticos. O mundo já ficou 2000 anos sem ver democracia por conta de um vírus e por conta da guerra. É hora da gente encontrar a cura através da ciência, dos dados da medicina e, sobretudo, é hora de fortalecer as instituições democráticas e o clima de colaboração entre todos os humanos. É isso que vai fazer a gente prosperar e é isso que vai fazer as cidades encherem todo mundo de felicidade. É o que a gente merece. Vamos prevalecer.